a partir de uma pesquisa divulgada pela Genial Quest, foi divulgada nessa quarta-feira. Ela traz esse aspecto que nós estamos chamando a atenção de vocês logo no começo dessa edição. A PEC aprovada no Senado não tem tido, pelo menos em tratando de pesquisas, o impacto esperado em termos de intenção manifestada de votos. Vamos conferir. A Genial Quest ouviu 2.000 pessoas entre 29 de junho e 2 de julho na pesquisa que tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Entre os entrevistados, 20% diz que não prefere nem a vitória de Lula nem a de Bolsonaro nas eleições de outubro deste ano. A pesquisa avaliou, então, o impacto das medidas recentes do governo entre esses eleitores que não preferem nem um candidato do PT nem o do PL. A criação de um subsídio para caminhoneiros aumentam as chances de votar em Bolsonaro para 26% do grupo. Para 49%, a medida não faz diferença. E para 22%, as chances diminuem. A redução do ICMS tem impacto parecido. Para 27%, as chances de votar na reeleição do presidente aumentam. Para 48%, a medida não faz diferença. E para 22%, as chances diminuem. Gustavo Uribe, até aí, né, a gente repisa um pouco no molhado. Má notícia sempre tem mais impacto do que boa notícia. Isso acontece em toda parte do mundo aqui também. Às vezes o pessoal reclama, vocês dão má notícia que vem demais. Não é bem isso. É lição básica de jornalismo, né? Primeira classe. Má notícia tem um impacto emotivo muito maior do que boa notícia, e isso vale em geral. Agora, no caso que nós estamos abordando, Gustavo, e aí eu queria ver a sua avaliação, evidentemente é uma expectativa do governo de que essas boas notícias, são boas notícias para o bolso das pessoas também, trouxessem esse dividendo eleitoral do qual ele precisa para continuar vivo na eleição. Caiu a ficha lá? Até agora não trouxe, né, Vac? Inicialmente, boa noite a todos, boa noite, William, boa noite, Caio. Realmente, o que a gente tem visto é que houve uma perspectiva de crescimento no Nordeste e no Sudeste. Nordeste, sobretudo, naquele eleitorado que recebe o Auxílio Brasil, que é metade dos beneficiados. A questão é que a pesquisa mostra uma expectativa positiva, mas isso ainda não foi reproduzido na intenção de voto do presidente. Ela foi de 29 para 31, dentro da margem de erro. E se a gente for observar, aqueles que dizem que vão mudar de fato, que podem mudar com o Auxílio Brasil, é 21%. A grande apreensão do governo é se esse 21% já está precificado do que pode aumentar com o valor de R$600. E essa é a tentativa do governo agora, tentar aumentar esse percentual. Mas há uma consideração dentro do Palácio Planalto de que dificilmente você terá um aumento em relação a isso, que é preciso vincular diretamente o Auxílio Brasil ao presidente Jair Bolsonaro, mas que só isso não é o suficiente, que você precisará de novas medidas sociais. É por isso que pode ser que apareça um novo pacote de medidas e o Palácio Planalto está estudando essa possibilidade. Gustavo Uribe, novo pacote de medidas, confirma ou nega? Novo pacote ou retomando velhas coisas. A questão é que esse pacotão, essa PEC do desespero, como você mesmo chamou, William, não tem transformado muito os índices de intenção de voto do presidente como muito otimistas. A gente viu que subiu um pouquinho no Sudeste e no Nordeste, o que deu uma expectativa de melhora para ele. A gente está falando das duas regiões com os maiores redutos eleitorais do país. A questão é saber até que ponto isso pode se reproduzir em votos. E uma grande dificuldade que tem sido apontada no Palácio Planalto é que as pessoas não associam o Auxílio Brasil ao presidente. Ainda associam o Auxílio Brasil ao Bolsa Família e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E essa é a grande dificuldade. Teve uma reunião ontem, William, no Palácio do Planalto ministerial, e o objetivo foi isso, de que os ministros agora, nas viagens, acabem falando em todos os discursos que quem é o pai desse programa é Bolsonaro. A questão é tentar convencer esse eleitorado de que, chegando em 2023, quem é mais apto para continuar esse valor de R$600? Bolsonaro ou Lula? E, por enquanto, as pessoas avaliam que é Lula. Caio, deixa eu voltar um pontinho atrás no que o Gustavo, o nosso colega lá, acabou de nos dizer de Brasília, que a questão que ele levantou me parece essencial, crucial. Tentar estabelecer em que medida este retorno em termos de votos é alcançado com o que se propõe a ser realizado. Foi uma aposta muito arriscada, porque o senso comum na política diz o seguinte: eu ponho o dinheiro na mão do eleitor, ele põe o voto na urna por mim. Não parece que é o que as pesquisas indicam. William, tem várias questões que impõem dificuldades à campanha do presidente Jair Bolsonaro. Inflação, economia,
tem questões internas, questões de política, questões de organização, de articulação. A aposta que o Palácio do Planalto fez foi na população de baixa renda. Mas tem uma avaliação dentro da campanha também que o eleitor de centro, classe média, aquele que foge um pouco, aquela classe média baixa ali, renda mensal entre 2 e 5 salários mínimos, abaixo de 10 salários mínimos, que o Bolsonaro até vai bem, também deveria ter uma aposta mais focada ali, porque avalia-se que tem 20 a 25% mais ou menos do eleitor brasileiro a ser conquistado, que seria o suficiente para o presidente Jair Bolsonaro ganhar a eleição. Mas ele atacou uma aposta arriscada, como você disse até na abertura. Eu perguntei. Num eleitorado. Eu estou achando que o custo é alto. A partir das pesquisas, eu tenho que lidar com os dados da realidade. A gente tem que considerar pesquisas como um dado da realidade. A gente pode brigar com pesquisa. Eu não brigo com pesquisa. Sim, eu tenho a avaliação acho que elas indicam para a gente uma tendência. Sim, eu tenho a avaliação que ele deveria ter atacado em várias frentes essa questão. Essa reunião do Palácio ontem foi importante porque qual que é a mensagem geral? Vocês têm que abraçar a campanha à reeleição. Uma grande dificuldade que eu vejo dificuldade política na campanha do presidente, é de que a reeleição do presidente Jair Bolsonaro é um projeto paralelo para as forças políticas que a integram. A principal meta do Valdemar da Costa Neto é reeleger o presidente? Mas é também, talvez principalmente, talvez mais do que reeleger o presidente, fazer a maior bancada na Câmara dos Deputados, para ter mais acesso ao orçamento. O principal projeto do Ciro Nogueira é reeleger o presidente? Acredito que seja. Mas também há um projeto paralelo aí que é fazer uma grande bancada. Então isso tira o foco da concentração, das estratégias, né? O foco de uma força unida em prol de um só resultado. Então tem dificuldades políticas, além de equívocos em que eleitor a gente precisa conquistar e tirar do Lula e trazer para a gente. O ponto que o Caio está levantando, Gustavo, se o Caio me permite a analogia, se eu estiver equivocado na forma como eu li o que você acabou de dizer, você me corrige imediatamente, Caio. Traduzido em linguagem militar, Gustavo, seria mais ou menos o seguinte: o Bolsonaro vai para a guerra com um número grande de generais com muita experiência em guerra. Só que esses generais estão dizendo mais ou menos o seguinte: olha, Bolsonaro, a gente vai para a guerra, se você morrer, tudo bem, porque eu não. Eu ganho de qualquer jeito. Agora, quem é que está mandando nessa campanha? É uma grande confusão, William. Duda Lima, que é o marqueteiro da campanha, tem tentado há várias semanas fazer o presidente mudar o disco. Não ficar preso na pauta de costumes, na volta do comunismo. A gente lembra, nunca teve um governo comunista no Brasil, ou outras questões como a pauta de costumes em relação ao aborto. E focar em inflação e emprego, que é o foco, é o que as pesquisas eleitorais mostram que é o principal. O presidente Jair Bolsonaro não está indo nessa linha, não tem feito a guinada social. Nessa reunião do Palácio Planalto, ele voltou a falar de fraude das urnas eletrônicas. E o que me disseram é que essa parte da campanha eleitoral ficou muito frustrado. A gente observa que tanto o PP como o PL, em alguns momentos, falam em jogar a toalha. Fala que o presidente não nos ouve, ele não quer ceder aos anseios deste grupo ou às visões deste grupo em relação ao futuro político, que ele precisa falar mais de economia e menos de pauta de costumes, mas o presidente tem seguido mais os filhos dele, que acham que a pauta ideológica é mais importante. A campanha está muito atrapalhada, a gente conversa com os dois lados, eles não estão se entendendo muito. E isso pode ser mesmo a pá de cal na campanha do presidente. Continuando aí as brincadeiras com a analogia militar, não é à toa que alguns dos grandes políticos do século XX leram muito os estrategistas militares, porque a certo ponto a linguagem é a mesma. Um clássico, né, é dizer: vamos marchar separados, mas vamos bater e combater juntos. No caso do Bolsonaro, vamos marchar separados e separados combateremos? Exatamente, enquanto a campanha adversária tinindo na engrenagem, fazendo aparentemente tudo certinho. A campanha do Lula, óbvio que você ter uma posição Está sendo ajudado pela bagunça adversária. Pela bagunça adversária, pelas intenções de voto, né, atraindo poder. Mas tem só uma questão, eu acho que muito o presidente Jair Bolsonaro, nessa questão da urna, ele joga muito para frente, já para 2023, já de certa maneira assimilando uma derrota, para manter uma oposição forte com esse discurso da urna. Porque esse discurso da urna é um discurso de derrotado, né? Não é um discurso para conquistar voto. Ele já sabe disso, ele até diminuiu um pouco. Muito embora dentro do Palácio do Planalto tenha batido nisso. Mas de 10 dias para cá, ele tem, a gente vê nos discursos que ele tem feito fora, buscado, tentar dar essa guinada social. Mas no coração dele está a questão da urna eletrônica. Imagino que, emulando Donald Trump, pensando em estruturar uma oposição forte
a partir do ano que vem. Precisamos saber o seguinte, isso aí provavelmente é o que o Gustavo acha, o que você acha, o que eu acho. Sabe se realmente é o que ele acha, mas aí a gente já tentou esse exercício várias vezes e meio Entrar na infrutível cabeça entrar na dele, né? cabeça do Bolsonaro.